brasileiros. Os dois passam, continua do mesmo jeito. Rodrigo Matos, vamos começar pelo problema dos outros. Quem termina essa rodada? Lembrando que o Palmeiras jogou no domingo passado, descansou, tomar água com gás. Não sei se essa semana estreou algum filme nos cinemas que o Abel mandou alguém assistir. O Botafogo até teve aquela tensãozinha de primeiro tempo, mas também desfilou quarta-feira no Rio de Janeiro. Mas jogou. Agora, esses jogadores jogam amanhã, jogam no final de semana e se poupam na volta lá em Montevidéu? Ou vai com tudo em tudo o Botafogo, porque depois que aconteceu ano passado, não pode perder o foco? Boa tarde, Marília. Boa tarde, Renan. Bodão. Para todo mundo que estiver ouvindo, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o Palmeiras termina a rodada na liderança. E vou explicar por quê. Concordo com o Bodão, que os dois times estão bem, mas o Palmeiras está muito descansado. Fortaleza já não é a Fortaleza de algumas rodadas atrás, tem dado uma rateada. Então, um jogo em casa do Palmeiras, com o Estevão do jeito que ele está jogando, eu aposto que o Palmeiras ganha. E o Botafogo tem tido uma tendência a ter um certo desgaste pós-jogos da Libertadores. Já aconteceu ali nas quartas contra o São Paulo, teve um jogo ruim contra o Grêmio ali no meio. Apesar do Bragantino, de fato, concordo com o Bodão, não tem feito um bom campeonato e tem estado mal, tá no desespero, precisa sair, não é aquela coisa de meio de tabela que não precisa mais se importar com o campeonato, vai ter que jogar muito a Vera, e aí, por conta desse desgaste do Botafogo, que eu acho, sim, tem que ir com tudo, como você falou, porque 5-0 podia até, eu não digo poupar, assim, tirar o time inteiro, mas você pode ali, um jogador que saia desgastado desse jogo de sábado, você eventualmente tirar ele do jogo de quarta-feira que vem, né? O fulano saiu com aquela coisa de termodinâmica, enfim, todas aquelas medições GPS, tá meio estourado, não joga na quarta-feira que vem. Acho que tem que dar tudo no sábado. Mas por conta dessas circunstâncias, claro que palpite é sempre difícil de dar certo, eu acho que uma vitória do Palmeiras, eu acho que tem uma chance aí do Botafogo tropeçar por causa dessas circunstâncias do desgaste do meio de semana. Olha só, Renan, eu vou colocar na tela os próximos jogos desses dois times que me parecem definir aí quem vai ser campeão e provavelmente vice do Campeonato Brasileiro. Além dos jogos desse final de semana, na outra semana tem para o Palmeiras o Corinthians. Põe para mim na tela, por favor. Ó. O Palmeiras tem na sequência, amanhã, o Fortaleza em casa, depois tem o Corinthians fora, o Grêmio em casa, o Bahia fora, o Atlético Goianiense fora também, depois recebe o Botafogo num jogo que eu já contei aqui ontem e vou repetir a informação porque o Palmeiras segue tentando antecipar esse jogo contra o Botafogo, e o Botafogo agora não tem data, o Cruzeiro e termina contra o Fluminense fora de casa. O Botafogo, esse é o caminho, mostra aí para mim, para o Renan já falar quem termina a rodada na liderança. Esse é o Campino. Agora o Brasileirão do Botafogo. Amanhã, final de semana tem o Red Bull. Depois, no outro final de semana, clássico com o Vasco. Em casa com o Cuiabá. Fora, pega o Atlético Mineiro num jogo que pode ser próximo da final da Libertadores. Né? Pode repetir aí vários Atlético e Botafogo. Depois, Vitória em casa. O jogo contra o Palmeiras está marcado 2 dias depois da final da Libertadores, mas deve ser um jogo com data alterada. Depois tem o Inter e termina com o São Paulo em casa. Essa rodada, Renan, quem termina na liderança e quem se acha favorito para ser campeão brasileiro? Boa tarde, Marília, Rodrigo, Bodão, prazer estar aqui com vocês. Se me permite, Marília, apesar desse prazerzaço estar aqui sempre com vocês aqui no Fim de Papo, hoje para mim é um dia muito triste. Hoje faleceu um grande amigo, uma das pessoas mais humildes que eu conheci dentro do futebol, o Zé Carlos, né? Ex-lateral direito do São Paulo, Seleção Brasileira, Copa de 98. Então, queria aqui transmitir meus mais sinceros sentimentos à família do Zé. Acordei com essa notícia e foi um dia difícil para mim hoje. Mas vamos lá. Eu acho que... Desculpa, Renan, deixa eu te interromper, porque eu cometi uma gafe enorme, marquei aqui de fazer um pedido e uma menção ao Zé Carlos, vice-campeão do mundo em 98, de fato uma figura divertida, bem-humorada, humilde, que jogou na seleção brasileira, e lamento meus sentimentos à família, a você que foi amigo dele, e me perdoem os nossos, quem está assistindo a gente aqui por eu ter esquecido, falha totalmente minha. Segue, Renan, desculpa. Imagina. Marília, eu acho que o Palmeiras ele fecha a rodada
na primeira colocação. Esse empate, o último empate do Botafogo, na minha opinião, diz muito do que vai ser esse fim de campeonato brasileiro. Eu acho que o Palmeiras encerra na frente essa rodada e acho que o Palmeiras será campeão. Você vendo a sequência dos jogos do Campeonato Brasileiro, para mim, os do Botafogo são mais difíceis, são mais complicados um pouco, né? Então, eu acho que, sendo assim, dessa forma, eu acho que o Botafogo, o Palmeiras, desculpa, tem grande chance de já, a partir dessa rodada, tomar a frente e com foco total no Campeonato Brasileiro, estando descansado, se preparando fisicamente, especificamente para o brasileiro. Para mim, o Palmeiras é favorito ao título. A gente está falando do Fortaleza sem muito destaque, não só para dizer, o Fortaleza hoje é o terceiro colocado, a gente deveria estar dando muito mais peso para este jogo, do segundo contra o terceiro. O Fortaleza já foi até líder desse campeonato pela primeira vez, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, saiu das Copas, é verdade, teoricamente a gente deveria estar falando de um Fortaleza turbinado, aí, com as atenções mais voltadas para conseguir um título inédito. Nas últimas rodadas, de fato, não tem sido o Fortaleza que encheu os nossos olhos antes. O Fortaleza tem desfalques e o Palmeiras também tem para essa rodada. A gente vai falar daqui a pouquinho desses dois times, e a gente tem os campinhos para vocês também debaterem. Fala, Rodrigo, desculpa. Não, é só porque mais cedo o UOL publicou que provavelmente vai ser antecipado esse Botafogo e Palmeiras, deve ser na terça-feira, né, dia 26, antes da final da Libertadores, ou seja, a final é dia 30, é no final de semana, então ele deve ser aquele jogo porque o time que disputa a final, na quarta, ele já tem que ir para a sede, então provavelmente vai ser o que já mostra como tem esse conflito aí de datas do Botafogo, da Libertadores, da final do Brasileiro. Imagina você ter que disputar a final de Brasileiro, o principal jogo da reta final quer dizer, a final da Libertadores e o principal jogo da reta final do Brasileiro na mesma semana, né? E eu acho que é esse fator aqui que a gente está vendo também no final de semana. Ontem a gente contou aqui, Rodrigo, no fim de papo, estava eu, o Arnaldo, a Mili, o Renato. Ontem à tarde, depois do sorteio da Copa do Brasil, dos mandos, né? A volta sendo em Minas, eu liguei no departamento que hoje é conhecido como o departamento da Bruxa Malvada, que é o departamento de tabelas e competições. Eles até mudaram o ramal, porque tanta gente ligando lá para encher a paciência, já não é mais o mesmo ramal. Você não consegue falar no celular das pessoas, você tem que descobrir o ramal novo na CBF, que eles mudaram. Muito bem. Porque o Palmeiras, no começo da semana, já tinha mandado um pedido para antecipar o jogo do dia 1º de dezembro, marcado para o dia 1º de dezembro, uma segunda-feira, para a semana anterior. O Botafogo respondeu ao que aconteceu muito parecido com a Copa do Brasil, respondeu dizendo, olha, não posso na semana anterior, porque vou jogar a final da Libertadores, ou posso jogar a final da Libertadores. Foi 5-0, né? Digamos que vamos jogar a final da Libertadores. E disse que não. Até fiz uma brincadeira aqui. Será que o Edinaldo gosta mais da Leila ou do texto, levando em consideração o que aconteceu esse ano? Mas a possibilidade que o Palmeiras também via era marcar o jogo para o dia 20. Só que no dia 20, o Botafogo joga com o Atlético. E o Atlético não pode mudar data nenhuma, porque o Atlético está em 3 competições. Então, nesse momento, há um grande pessimismo em se terminar o campeonato no dia 8 de dezembro, porque não tem nenhuma data escape para marcar, por exemplo, os jogos que vão faltar para o Atlético Mineiro. Um deles é Atlético e Galo, marcado nesse momento para o dia 13 de novembro, que é no meio da data FIFA. O Flamengo e o Galo vão jogar... Atlético e Galo não. Galo e Flamengo. O Flamengo e o Galo vão jogar no dia 3 de novembro e 10 as finais. E tem o jogo do Campeonato Brasileiro marcado para o dia 13, que é exatamente no meio da data FIFA. E não tem data de escape para esse jogo. Então, se não for jogar no dia 13 de novembro, esse jogo vai ter que ir com o Galo ganhando ou não ganhando uma das competições para uma data além. Isso vai significar adiar partidas e não antecipar rodadas. E é por isso que esse jogo, Palmeiras e Botafogo, pode ir para o final de semana seguinte à final da Libertadores, e não para antes da final da Libertadores. Em vez de ser no dia 1º, vai ser na rodada do meio de semana, vai ter outra rodada no final de semana, e o campeonato terminaria no dia 10 ou 11 de dezembro. Eles estão pessimistas, mas já trabalham com essa possibilidade. Mas voltando para o final de semana, Bodão, o Palmeiras não tem alguns jogadores, mas o Palmeiras é aquela coisa, né? Pode não ter 11, tem time. O Abel põe um time em campo, e tá, um time descansado para jogar amanhã com o Fortaleza. Se você pensar só em competição, né? A capacidade de competição do Palmeiras nesse momento é maior que todos.
só está pensando nisso, é um time descansado, viagens curtas. Então, tá tudo para o Palmeiras. E o Palmeiras tem bola para isso também. O que eu só fico lamentando muito é que nesse grande momento da temporada, de jogos decisivos, é o principal momento do ano, os times brigando por título, mexendo com as torcidas, essa improvisação de calendário, as equipes sobrecarregadas de jogos, é uma bagunça, uma vergonha o Campeonato Brasileiro. CBF é uma bagunça. Pô, o ano todo tem o mesmo número de dias. Será que não consegue fazer uma coisa mais decente? É ruim para o futebol isso. É ruim para o torcedor que quer acompanhar tudo, que quer ver, quer acompanhar seu time, quer programar. É lamentável. O Palmeiras está realmente mais a cavaleiro nessa situação, no meio dessa bagunça. Mas o Botafogo joga o melhor futebol do Brasil, é um time forte, mostrou isso na Libertadores. E ganhar uma Libertadores, eu não sei o que é melhor para o Botafogo. Acho que a Libertadores é até superior, acho que ele vai brigar em tudo. E agora todo mundo tem que brigar em tudo, né? Flamengo, Botafogo, não pode esse aqui vou poupar ou não. Tem que brigar em tudo, todo mundo vai ter que brigar em tudo. Todas as competições. O Palmeiras está o mais tranquilo. E tem bola. Tem bola, está jogando mais. A volta do garoto foi uma força impressionante. Quando ele não faz gol, ele cria jogada. O Estevão é um craque diferente. O Palmeiras tem uma força maior de logística, de condição física, de tudo isso nesse momento. O Renan, a gente fala do Palmeiras, eu acho que a gente fala do Palmeiras pelo que a gente tem assistido consistentemente de 2015 para cá, um time que disputa títulos. Mas quando o Bodão fala o Palmeiras tem bola, eu queria que a gente analisasse a bola que os dois times estão jogando, mesmo com os resultados pragmáticos que, depois das eliminações, o Palmeiras tem conseguido em sequência. E os 3 pontos em sequência, eles são irrefutáveis. O Palmeiras ganha jogos em sequência e encostou no Botafogo mais do que estava encostado antes dessas eliminações. Mas dá para comparar esse ano, o futebol? O ano passado a gente conseguiu porque teve uma queda vertiginosa do Botafogo, mas não dá para dizer que esse ano o Botafogo é melhor que o Palmeiras? Conseguimos dizer sim. O Botafogo é mais preparado. E tem um detalhe, o treinador do Botafogo, ele é muito bom. Já falei uma vez aqui, Marília, eu gostaria de ficar uma semana assistindo os treinos do Arthur Jorge, porque é impressionante como que eles jogam numa intensidade durante o jogo todo, numa força, numa intensidade muito grande. É claro que você tem as qualidades individuais. Nessa janela de meio do ano aí, meio do ano não, até um pouco para frente do meio do ano, essa última janela, o Botafogo gastou muito, trazendo 4 jogadores titulares, se eu não me engano, né? O lateral direito, o Vitinho, o lateral esquerdo, o Alex Telles, o Almada, o Thiago Almada e o Igor Jesus. Então, isso faz muita diferença, essa qualidade técnica, mas eu vejo um coletivo muito forte. E isso é muito trabalho do treinador. Trabalho do dia a dia, a consistência, o equilíbrio. O Botafogo não fez um bom primeiro tempo. As jogadas foram muito mais... O pouco que saiu de Botafogo no primeiro tempo foi ali com o Luiz Henrique. O segundo tempo foi um espetáculo de futebol. O Peñarol até agora, o treinador, os jogadores, a torcida, ninguém está entendendo o que aconteceu ainda. Tamanha qualidade, a intensidade, a velocidade que o Botafogo colocou. Eu vejo o Botafogo, sim, podemos dizer que é muito mais equilibrado. Jogadores, o Botafogo hoje tem banco. O Arthur Jorge olha para trás, ele pode fazer modificações mantendo a qualidade do time, mantendo a intensidade do time. E isso não se tinha muito. O Tiquinho está no banco e ninguém fala dele. O artilheiro do último Campeonato Brasileiro está no banco e ninguém fala dele. É o 12º jogador. Então, eu vejo o Botafogo sim mais forte, só que por esses detalhes do Palmeiras estar focado somente no brasileiro, eu vejo uma vantagemzinha. E um detalhe importante, o Bodão falou, o Estevão, o menino é simplesmente fora de série. Ponto. Agora, tem um jogador que cresceu muito com esse tempo de trabalho do Palmeiras, né, sem muitos jogos seguidos, tal, com mais tempo de trabalhar e melhorou muito fisicamente, que é o Rafael Veiga, que há muito tempo a gente vê ele com muita qualidade, sempre sendo um líder técnico, sempre sendo diferencial do Palmeiras, que estava numa queda muito grande.
inclusive indo para o banco de reservas, certo? E agora ele está jogando de novo o fino da bola, o que potencializa demais esse time do Palmeiras. Eu vejo hoje muito mais equilibrado. Eu vejo hoje muito mais equilibrado o Botafogo com o Palmeiras comparando com o ano passado. Mas em relação ao brasileiro, eu vejo uma vantagemzinha por estar só focado no brasileiro, preparando fisicamente, né? Descansando quando tem que descansar, indo para o cinema quando tem que ir. O Botafogo não tem tempo disso. O Botafogo é todo dia ali trabalhando, em cima de desgaste, em cima de dor. E o Palmeiras não. O Palmeiras pode poupar, pode tirar, pode... Entendeu? Então, para mim, mesmo tendo esse equilíbrio, o Palmeiras tem uma ligeira vantagem em relação ao título. Eu não vou poder me